Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós estamos aqui, começando os 15 minutos para Jesus, mesmo hoje sem a presença aqui do violão, que nós estamos acostumados, mas isso não nos impede de louvar a Deus, não nos impede de estar na presença de Deus. Que bom que você já está chegando, que bom que você está se juntando a nós para mais estes 15 minutos para Jesus. Então eu quero convidar você que já está chegando a compartilhar este vídeo. Então você pode compartilhar, procure aí o botão de compartilhar para que outras pessoas possam se unir a nós, para que outras pessoas possam participar conosco deste momento de oração, tá bom? Então procure aí o botão de compartilhar, compartilhe esse vídeo e assim outras pessoas também vão se unindo a nós. E também quero convidar você a colocar o seu pedido de oração. Colocar a situação que você quer rezar, qual é o pedido que você quer apresentar ao Senhor, hoje, que você tem para apresentar a Jesus, qual é o pedido que você tem para colocar ao Senhor nesta noite. Então, coloque aí o seu pedido de oração e nós vamos estar rezando juntos nesta direção, tá bom? Então, compartilhe o vídeo, coloque o seu pedido de oração para que nós possamos rezar juntos. E a palavra que hoje vai trazer para nós, que nós vamos meditar, está em Marcos, capítulo 16, versículo 9 em seguintes. Então, Marcos, o finalzinho do Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 9. Depois, se você quiser, você pode pegar aí, você pode meditar durante a semana, porque esse último capítulo do Evangelho de São Marcos, que é o capítulo 16, é um capítulo muito rico, que tem muitos ensinamentos e tem muitas coisas a nos dizer. Com certeza você pode rezar, você pode meditar neste capítulo, tá bom? Então nós vamos a partir do versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. O Evangelho diz assim: Tendo Jesus ressuscitado, de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estavam com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus viria e que ela, ou melhor dizendo, quando souberam que Jesus vivia e que ela os tinha visto, não quiseram acreditar. Continua no versículo 12. Mais tarde, ele apareceu sobre outra forma a 2 deles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes também não acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa,
e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do seu coração, porque não acreditaram nos que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você, conforme você foi ouvindo, né? Você foi percebendo quão rica é esta palavra. Então nós queremos meditar aí e aprofundar um pouco, apesar de o nosso tempo ser curto, nós queremos aprofundar um pouco sobre essa palavra, sobre aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Bom, primeiro nós precisamos situar a palavra. Fala aqui da ressurreição de Jesus. Jesus que tinha morrido na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia, diz aqui a palavra, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E Jesus poderia ter aparecido a várias pessoas. Jesus poderia ter aparecido aos sacerdotes, que eram homens de fé, que eram homens que tinham credulidade, que eram homens que a sua palavra tinha, palavras que tinham um testemunho verdadeiro. Jesus poderia ter aparecido a Pedro, aquele que foi escolhido para ser o primeiro papa da igreja. Mas Jesus não escolheu essas pessoas para aparecer. Não apareceu aos príncipes, ele não apareceu a Pedro, o primeiro papa, ele não apareceu aos sacerdotes, aos escribas, aos anciãos. Ele apareceu em primeiro lugar a uma mulher. E a palavra de Deus faz questão, São Marcos faz questão de relembrar uma mulher, Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Por que a palavra nos faz recordar este episódio? Primeiro, que uma mulher, ela não poderia dar testemunho. O testemunho de uma mulher naquela época não era válido. Então uma mulher, por exemplo, não poderia ser testemunha das situações. Aquilo que ela falava não era digno de confiança. Então Jesus, ele quis aparecer a uma mulher que naquela época era tida como uma pessoa frágil, onde ninguém podia confiar. E além do mais, a palavra diz que essa mulher não é uma mulher qualquer, é uma mulher que estava tomada pelo mal, uma mulher que tinha uma vida ruim, uma mulher que tinha uma vida desviada da presença da palavra de Deus. Tanto é que São Marcos diz e ressalta que essa mulher era possuída por 7 demônios. Ou seja, aquela mulher estava cheia do mal. Ela andava por caminhos maus, ela não andava no caminho de Deus. Porém, ao se encontrar com Jesus, Jesus a livra de todo o mal, lhe dá uma vida nova e escolhe essa mulher para aparecer em primeiro lugar, Maria Madalena. Vamos ler o versículo 9? Após ressuscitar no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Então não foi à toa
que Jesus apareceu a esta mulher. Ele quis aparecer a esta mulher para mostrar a mim e a você que Deus se manifesta àqueles que são considerados fracos. Que Deus manifesta a sua graça àqueles que são desprezados pelo mundo, aqueles que caíram no descrédito, aqueles que caíram no pecado, aqueles que andaram longe. Deus manifesta a sua graça a estes homens e a estas mulheres. Aqueles que naquela época tinham sido desprezados, e nada mais do que uma mulher que andava pelo caminho mau, que era uma pecadora pública, que todos conheciam o seu pecado. Ou seja, aquela mulher, ela tinha sido várias vezes discriminada, e foi a esta mulher, em primeiro lugar, que Jesus quis se manifestar ressuscitado. Então, isso não é por acaso, tem um significado. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, que o Senhor se manifesta a todos nós, independente do nosso pecado, independente da nossa situação. Deus se manifesta aos pequeninos. E aí, continuando, mesmo assim, diz que os discípulos não acreditaram na palavra dessa mulher. Então Jesus apareceu fora de Jerusalém. Jesus apareceu longe, porque Jerusalém era o centro, era ali onde estava o templo do povo de Deus. Então Jesus aparece agora a dois discípulos que estavam longe, que tinham desanimado, que tinham voltado para o campo, que estavam indo para outro lugar, talvez até desanimados, talvez até sem esperança. Então Jesus aparece a esses dois discípulos, que nós chamamos discípulos de Emaús, e Jesus se manifesta a eles e lhes dá a conhecer o Cristo novo, ressuscitado. E aqueles homens então que estavam longe, que estavam afastados, que não estavam ali naquele bolo dos apóstolos, que não estavam ali dentro de Jerusalém, trancados, aqueles homens então veem Jesus ressuscitado. E eles vão até os discípulos para testemunhar: vimos o Senhor. Mas os discípulos fazem o quê? Não acreditam. Então, primeiro a mulher, Maria Madalena, disse que tinha visto Jesus ressuscitado. Depois, dois discípulos que tinham se afastado, que tinham se desviado, também testemunham: nós também vimos o Senhor. Mas eles não acreditaram. E aí Jesus então diz assim lá no versículo 14: por fim, Jesus apareceu também aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram naqueles que tinham visto o Senhor ressuscitado. Então, olha, por fim, Jesus aparece também ali aos apóstolos, aos 11 apóstolos, Judas não estava mais com eles, então eram ali os 11 apóstolos. Jesus aparece a eles, e como Jesus aparece? Criticando a incredulidade do coração daqueles homens que não acreditaram em Maria Madalena, não acreditaram nos discípulos de Emaús, precisaram experimentar, precisou que o Senhor viesse até eles para que eles acreditassem. Meu irmão e minha irmã, isso acontece todos os dias na nossa vida. Como nós temos dificuldade de acreditar, como nós temos dificuldade de aceitar a graça de Deus que vem. Às vezes a palavra nos vem pelo irmão que prega, que canta, que nos ajuda, e às vezes nós temos a dificuldade de acreditar, nós temos a dificuldade de aceitar. É difícil para nós aceitarmos essa realidade. Nós estamos cheios de incredulidade.
por mais que o Senhor manifeste os sinais, nós temos dificuldade de acreditar na graça de Deus. Por isso, nesta noite nós queremos pedir ao Senhor que encha o nosso coração de fé, porque muitas vezes nós temos sido homens e mulheres incrédulos, que têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus, nos sinais que o Senhor realiza na nossa vida. Eu tenho essa dificuldade. Muitas vezes para mim é difícil acreditar. Muitas vezes para mim, por mais que eu veja, por mais que as pessoas anunciem, por mais que as pessoas falem, quantas vezes é difícil para mim acreditar na graça, na bondade, no amor do Senhor. Por mais que a minha cabeça esteja com a teoria, mas às vezes é difícil colocar em prática. Então nós queremos pedir ao Senhor que possa nos encher de fé, para que nós possamos ser testemunhas da graça de Deus. Queremos pedir isso. E você? Qual é o seu pedido? Qual é a sua intenção? Qual é a situação pela qual você quer rezar nesta noite? Nós queremos colocar aqui os pedidos, as intenções daqueles irmãos e irmãs que estão participando conosco, daqueles que chegam, para rezar conosco. Então quero rezar aqui com a Vanessa Moura, que participa conosco, a Tabata, a Cristine, a Ingrid Gil, que participa conosco, a Ana Rodrigues, também rezando conosco, a Beth, minha tia lá de Angra, rezando conosco, a Paola Souza, Viviane Gil, a Maria Tereza, também minha tia, participando conosco, deixa eu ver aqui, a Vanessa Moura, que pede pelo seu filho Igor, que está internado. Então, Vanessa, nós queremos rezar mais uma vez pelo Igor, Semana passada, se eu não me engano, semana passada nós rezamos nessa direção, Queremos rezar hoje também pela recuperação da saúde do Igor, que está internado. Também quero rezar aqui pela Cida Fonseca, que participa conosco, a Fernanda Fonseca também rezando conosco, o João Bittencourt também, que participa conosco, a Maria do Carmo Ferreira rezando conosco, a minha mãe Wanda também pedindo: dá-nos, Senhor, uma vida nova, aumentai a nossa fé. A Ana Maria Pires também participando, rezando conosco, a Rosânia Oliveira também reza conosco, o João Bittencourt, que nos diz aqui: toda honra e toda glória a ti, Senhor, só agradecer. É a oração do João nesta noite. Então nós queremos também nos colocar na presença do Senhor, nós queremos também deixar o Senhor agir em nossa vida, agir no nosso coração. Se você puder, aí onde você está, você pode fechar os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos, abre o seu coração para se colocar nesta noite na presença de Deus. Aquela mulher considerada por muitos uma mulher pecadora, uma mulher tomada pelo mal, mas que após ter o encontro de sua vida com a presença de Jesus, teve a sua vida mudada. Aquela mulher teve a graça de ver Jesus ressuscitado. Aqueles discípulos que desanimaram, que desviaram, que foram para longe, que estavam no campo, também tiveram a graça de ver Jesus ressuscitado. E por fim, os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, nós que hoje estamos aqui na presença do Senhor, não importa como você esteja, se você está se sentindo como aquela mulher, Maria Madalena, se você está se sentindo como aqueles discípulos que estavam no campo, ou se você está como aqueles apóstolos em Jerusalém, o Senhor se manifesta a você nesta noite. Onde quer que você esteja, da maneira que você está, talvez julgado pelo mundo,
talvez desanimado pelas situações da vida, seja qual for a sua realidade, o Senhor é capaz de se manifestar na sua vida. Seja qual for a situação que você está vivendo, o Senhor é capaz de se manifestar na sua vida. Por isso, não tenha medo nesta noite de abrir o seu coração. Não tenha medo nesta noite de deixar o Senhor agir na sua vida, porque Ele deseja, Ele pode e Ele vai realizar maravilhas na sua vida. Deixe o Senhor tocar, deixe o Senhor aumentar a sua fé, deixe o Senhor visitar o seu coração, deixe o Senhor entrar aí nos seus pensamentos, deixe o Senhor entrar na sua casa, deixe o Senhor entrar na sua família, deixe o Senhor mudar a realidade que você se encontra. Talvez você esteja olhando hoje para Jesus como um Deus que está morto, como um Deus distante. E hoje a palavra de Deus vem nos dizer que Ele não está morto, Ele está vivo, ressuscitado. E é mais do que isso, Ele está presente nas nossas vidas, onde quer que nós estejamos, da maneira que nós estejamos. Ele não é um Deus morto, é um Deus vivo e é um Deus que está presente. Nós queremos acolher a presença do Senhor, nós queremos acolher a vida que o Senhor tem para trazer a nós. Esse Jesus que ressuscitou, que quer trazer a vida a mim e a você. Se entregue na presença de Jesus, se entregue ao poder do Senhor e diga assim: Senhor, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Por mais difícil que pareça confiar, por mais difícil que pareça a situação que eu estou vivendo, Senhor Jesus, eu quero decretar hoje, eu quero dizer hoje, eu quero manifestar hoje, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Por todos os pedidos, por todas as situações que foram apresentadas, por todos os nomes que nós colocamos na presença do Senhor, hoje nós queremos rezar, nós queremos pedir, entregando nas mãos de Maria, entregando nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria todos esses pedidos, todas essas intenções. Entregue também a sua vida, como eu entrego também agora a vida do Ivan, que participa conosco. Entregue aí o seu pedido, entregue a sua situação, que nós pedimos a Nossa Senhora para que ela leve até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Amém. E hoje eu quis reservar aqui uns minutinhos no final deste programa, desses 15 minutos para Jesus, para convidar você. Nós estamos iniciamos no dia 1º de julho, hoje é dia 4, né? Nós iniciamos no dia 1º de julho um projeto para nós lermos o Novo Testamento inteiro até o final do ano. Então nós vamos começar, né, em Mateus, o Evangelho de São Mateus, e vamos até o final do livro do Apocalipse, lendo todo dia um pedaço da Bíblia, para que nós possamos ler o Novo Testamento até o fim do ano, até dezembro. E é muito fácil, né? Você é convidado a ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Então, se você ler ali 2 capítulos, por exemplo, no dia 1º de julho, nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. No dia 2, nós lemos o capítulo 3 e o capítulo 4. Hoje, por exemplo, dia 4, nós lemos o capítulo 7 e o capítulo 8, e assim sucessivamente. Se você quiser participar conosco, você coloca aí nos comentários: eu desejo ler a Bíblia. Então, nós criamos um grupo no WhatsApp,
tá bom? Onde nós vamos juntos. Então ali um vai animando o outro, um vai incentivando o outro e juntos nós vamos ler o Evangelho, o Novo Testamento, melhor dizendo, até o final do ano. 6 meses, lendo 2 capítulos por dia, tá ok? Então se você deseja fazer essa empreitada para ler a Bíblia, para conhecer melhor a Palavra de Deus, coloca aí nos comentários, eu quero ler a Bíblia, e muitas pessoas já estão participando conosco e mais pessoas podem participar. Hoje é dia 4, mas dá ainda para pegar o bonde andando, dá ainda para você nos alcançar, tá bom? Então estamos chegando ao final, vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, sobre aqueles que participaram conosco, também a Tânia Nogueira, a Dirlane Souza, nomes que eu não falei, que apareceram aqui agora, né? Nós rezamos também nessa direção e vamos invocar sobre nós a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós a sua face e se compadeça de nós, que Ele volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Sobre nós, sobre tudo que temos e somos, vem a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira que vem, às 10 horas da noite, se Deus quiser.